Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o líder do PSDB aqui no Senado Federal, o senador Paulo Bauer. Nós vamos aqui fazer uma conversa sobre vários assuntos, porque esse mês de dezembro aqui no Congresso Nacional tem sido um mês movimentado. Tem matérias importantes tramitando, o Senado está com votações, processos em votação de matérias bem importantes, como o limite de gastos para a União, como a securitização das dívidas, cujo projeto o senhor é relator, não é isso, senador? A gente teve a apresentação da reforma da Previdência ao Congresso Nacional pela Câmara dos Deputados. Então, é um momento importante. Nós estamos terminando um ano, mas intensamente, né, senador? É verdade, Tânia. Nós sabemos que o Brasil precisa de muitas providências, de várias ações e decisões para que ele possa, a partir do ano que vem, viver um novo tempo. Nós precisamos fazer a economia ser outra vez muito ativa, temos que ter uma força econômica mais expressiva, isso vai gerar mais empregos, isso vai diminuir a inflação, isso vai permitir que o governo reduza o seu endividamento e, portanto, os juros também vão baixar. Nós sabemos que o governo precisa se organizar administrativamente e isso o governo está fazendo. Nós temos leis muito importantes que são estruturantes, que são leis que precisam ser votadas como a reforma da Previdência para que os investidores voltem a acreditar no Brasil e aqui façam investimentos, construam fábricas, abram negócios e isso novamente vai gerar desenvolvimento econômico, além do que nós temos que tomar algumas decisões um pouco difíceis, é verdade, mas que precisamos tomar, como por exemplo aquela que limita os gastos públicos ao total da arrecadação. Nós não queremos mais que o governo e que nenhum governo gaste mais do que arrecada. O governo tem que começar a ser competente, o governo tem que ser racional, tem que ser eficiente e fazer tudo aquilo que a população deseja, que o país espera, com os recursos que arrecada e não aumentando o endividamento público. Além disso, temos aí questões que são colocadas pela sociedade e que estão sendo discutidas, mas ainda não votadas, mas fazem parte do nosso dia a dia, como é a questão do abuso de autoridade, como é a questão do foro privilegiado e outras questões mais que são, sem dúvida, muito importantes. É verdade. Nós estamos vendo também um momento em que os estados estão tentando negociar com a União algum socorro, alguma ajuda para a dificuldade administrativa que eles estão. E nisso entra um pedido do governo que se siga mais ou menos o mesmo padrão da PEC 55, a que limita os gastos, uma nova filosofia de administração. Nesse contexto também que entra o projeto que o senhor relata da securitização das dívidas dos estados? O projeto é do senador José Serra, ele já mereceu amplo debate. Muitos senadores têm a convicção de que ele é um projeto possível e viável para ajudar estados, municípios e até a União a colocarem dinheiro no caixa. Alguns senadores, por questões ideológicas e por questões de posição pessoal, são contra, mas isso faz parte do processo. Aqui nós votamos para representar a vontade popular. E se a maioria vota de um jeito, o assunto anda para frente. Se a maioria votar contrário, o assunto vai para o arquivo. O projeto de securitização já está relatado e eu tenho a sensação que nós teremos os 41 votos necessários para que ele seja transferido para a Câmara dos Deputados. E o que é a securitização? Basicamente é o seguinte: se um governo de um estado tem impostos para receber de determinada empresa, impostos que essa empresa não pagou na hora certa, mas parcelou para pagar a prazo, esse governo desse estado que tem esse crédito pode agora pegar todo esse valor que vai receber ao longo, digamos, dos próximos 5 anos e transformar esse crédito em papéis que são papéis financeiros e vender isso ao mercado. Ou seja, a Dona Maria, que tem R$1.000 sobrando, pode comprar um título de renda que vai estar caucionado e que vai estar garantido pelo valor que o Estado tem para receber daquele devedor de impostos. Então,
O Estado não perde nada com isso, a Dona Maria também não perde e, na verdade, acima de tudo, o dinheiro que ia entrar no caixa do governo do Estado por 5 anos vai entrar, não totalmente, mas parcialmente, à vista. E se entra à vista, o governador poderá fazer obras, poderá melhorar serviços públicos com infraestrutura mais adequada e moderna e ainda poderá pagar uma parte das dívidas que o Estado já tenha contraído com instituições financeiras. Portanto, a securitização é um projeto que vai ajudar governos estaduais e também das grandes cidades, das maiores cidades do país, a colocar dinheiro no caixa no momento em que a arrecadação de impostos está mais baixa devido à crise econômica que o país enfrenta. Durante a discussão desse projeto no plenário aqui do Senado, a gente ouviu uma advertência de alguns senadores de que essa antecipação de receita pode gerar problemas futuros. O Rio de Janeiro foi até citado como exemplo. O senhor concorda com essa observação? Não concordo porque, veja bem, se um Estado tem 10 milhões de créditos e coloca esses 10 milhões de crédito no mercado, vamos supor que consiga receber antes e de imediato 5 milhões, porque há, obviamente, um processo de antecipação de repasses de recursos. Se o Estado tem esses 5 milhões, 2 milhões e meio ele vai pagar dívidas. Dívidas que iriam vencer no mês a mês, a cada trimestre ou a cada ano e que não vencerão mais. Quer dizer, este governador e os próximos governadores não terão tanta dívida para pagar e poderão usar o dinheiro que o Estado arrecada prioritariamente em saúde, em educação e em segurança pública. O outro tanto de recursos, os outros 2,5 milhões, o governo poderá gastar fazendo investimentos. Esses investimentos podem gerar mais emprego, vão gerar mais atividade econômica. Por exemplo, se um governo de estado pega e constrói uma rodovia, é evidente que precisa contratar gente para trabalhar nessa rodovia. Precisa comprar pedra, precisa comprar material, precisa comprar alimento para os funcionários, precisa comprar madeira, precisa comprar asfalto, precisa comprar combustível para caminhões e tratores andarem. E quando isso tudo começa a funcionar, tudo isso é uma engrenagem, obviamente que toda essa atividade econômica vai gerar outra vez impostos para o caixa do governo. Então, não existe mágica e nem milagre, existe um exercício puro de matemática. Se o governo funciona como indutor do desenvolvimento e da atividade econômica, o governo de novo recebe impostos por essa atividade que foi desenvolvida. Eu tenho certeza que o projeto da securitização é positivo porque ele promove o desenvolvimento do país. Senador, nós recebemos essa semana a proposta de reforma da Previdência. Está ainda na Câmara, mas já gera reflexões no plenário da Casa, já gerava mesmo antes de chegar. O senhor, como líder do PSDB no Senado, qual a sua expectativa de tramitação dessa matéria, de votação e mesmo de alteração desse projeto original? A questão é matemática. É bom deixar bem claro desde já. Reforma de Previdência não é assunto político partidário, não tem nada a ver. Ah, mas esse partido assim, aquele assado, não existe isso. Segundo, a reforma da Previdência não é uma coisa do governo Temer para o governo Temer, porque o efeito da reforma da Previdência não vai ser sentido de imediato, ele vai ser sentido ao longo dos próximos anos. Terceiro, nós não estamos fazendo a reforma da Previdência por uma questão ideológica. Não é porque a gente é de esquerda, ou a gente é de direita, ou porque a gente está olhando mais para o social ou mais para o capital. Não tem nada disso. A questão da reforma da Previdência é pura e simplesmente matemática. Ou seja, a população brasileira está envelhecendo. Se a população brasileira está envelhecendo em número muito expressivo, mais gente vai se aposentar, mais gente vai ter pensão para receber quando alcançar determinada idade. Se essas pessoas vão para a aposentadoria, precisa ter dinheiro para pagar para eles. Acontece que o número de pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, os nossos jovens, são em número menor do que aqueles que vão se aposentando. E se estes jovens começam a trabalhar e pagam INSS, o valor que é recolhido de INSS deles não é suficiente para pagar a aposentadoria dos outros.
Se nós não fizermos a reforma agora, daqui a algumas décadas, sei lá, 10, 20, 30 anos, nós teremos um problema muito sério, onde muitas pessoas que estarão aposentadas não terão dinheiro para receber. O governo vai ter que dizer, por exemplo, para uma senhora de 80 anos de idade, aposentada, que daquele dia em diante ela vai ganhar só a metade. Imagine a catástrofe que isso seria. Por outro lado, não dá para pedir que os jovens que estarão trabalhando daqui a 10, 20 anos, ao invés de pagarem 8% de INSS, paguem 16%. Também não dá. De outro lado, não é possível nós trazermos mais jovens para o mercado de trabalho do que o número que temos. Nós não podemos mudar a lei agora e dizer que quem tem 14 anos de idade pode começar a trabalhar. Não existe essa possibilidade por tudo aquilo que nós conhecemos hoje em relação aos direitos de crianças, adolescentes e tudo mais. Portanto, eu tenho certeza que a reforma da Previdência é necessária. Nós vamos debatê-la, vamos discuti-la e vamos votá-la para o bem do país. O senhor acredita que em 2017, qual a sua expectativa de tramitação? Olha, a manifestação do presidente Michel Temer foi de que essa PEC poderá estar votada na Câmara e no Senado até julho do ano que vem. Tá certo. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. A você que nos acompanha também agradeço a atenção, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, uma ligação gratuita. Quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, lembre-se do endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.